Bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Hoje, nossa sessão é voltada aos ensinamentos e aprendizados espíritas. Eu trabalho com o Dr. Hugo há quase 50 anos. Então, quando realmente fundei este terreiro, já tínhamos a linha espírita, assim como as outras que são linhas mediúnicas de Umbanda. E hoje percebemos que esta energia não é limitativa, porque limitativos somos nós, seres humanos, né? Então, hoje a nossa sessão está sobre a coordenação de Dr. Hugo, Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes e mais alguns espíritos nesta linha médica e também os espíritos ascensionados que nos apoiam nesta linha. Para todos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, que a luz chegue até seus lares, as bênçãos, as necessidades de nós, todos seres humanos, são infindáveis e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que a nossa oração atinja as pessoas em seu coração. Deus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Deus, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus sagrados objetivos. Deus amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossos espíritos. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa morada terrena e espiritual. Oleiro cuidadoso, corrige-nos os nossos sentimentos. Amigo desvelado, misericordioso ainda para com as nossas fraquezas. Jesus, abre nossos olhos e mostra-nos o caminho de luz. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam dos planos espirituais em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho sagrado de recepção. Mas cada espírito tem uma mediunidade diferente para receber. Essa mediunidade é a conquista individual para o astral, para os espaços espirituais. E como Deus, Jesus, os guias espirituais e todos os protetores socorrem o homem pelo homem,
e atende o espírito pelo espírito, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com Deus e suas obras, com as qualidades de elevação já conquistadas nesta reencarnação. Assim seja. Eu vou falar um pouquinho sobre sensitivos e médiuns. Ao estudar com muita propriedade e muito cuidado alguns autores, alguns livros, alguns autores que são médicos, que são psicólogos, que são psiquiatras, percebi também no nosso cotidiano, dentro do nosso terreiro, que a diferença existe sim entre os sensitivos e os médiuns. Os sensitivos existem em grande quantidade, porque todos nós os sensitivos, como eu disse, estão em grande quantidade, mas os médiuns não. A mediunidade existe dentro de uma ritualística, dentro de uma disciplina e de um preparo. O médium necessita ter preparo, ter orientação, estar realmente aberto a muitas coisas que ele terá que modificar na sua vida. E às vezes as pessoas não querem modificar, não querem avançar no bem para elas mesmas, porque é mais fácil ignorar. É mais fácil trazer para si o que o outro doa, do que tentar aprender, quem sabe para o futuro também doar. Os sensitivos, segundo Mirames, que eu gostei muito sempre desse autor, estudei muito, verifiquei a seriedade com que ele fala aos espíritos e aos espíritas, porque a palavra dele ele sempre leva para o Mestre Jesus, para o ensinamento do Mestre Jesus. Então é uma palavra realmente de amor ao próximo. E ele nos traz que os sensitivos são frutas verdes, sem nenhum menosprezo, ao contrário. Mas os médiuns já são frutas maduras. Já estão preparados para produzir outros frutos, para que a caridade realmente aconteça. Ela depende sim de regras. Ela depende sim de ensinamentos que nos trazem a moral, a ética, para utilizarmos esta mediunidade sempre com as emanações e as vibrações do Mestre Jesus. Quando pensamos de que forma vamos doar, de que forma a mediunidade poderá trazer realmente a caridade do bem, da doação, percebemos, principalmente quando já se tem uma caminhada como fruta, como médium, fruta madura para isto, a gente percebe que a vontade de uma pessoa sensitiva não é ainda o suficiente
para que esta pessoa se torne um médium. Porque o médium realmente é aquele que atua com sabedoria entre os dois planos da existência, o material e o espiritual. O médium tem sim que programar dentro do seu dia a dia, numa semana, o seu momento de se voltar para dentro dele. E nós sabemos hoje que a rede nos traz benefícios e também tem algumas situações que não são benéficas. Porque tudo se encontra, mas nada se filtra. Ou se filtra pouco, ou se deixa de filtrar aquilo que não iria nos satisfazer. Queria realmente dizer, olhe para dentro de você. Veja qual é a disciplina que você está colocando no seu dia a dia para estar frente a pessoas sequiosas, muitas vezes, de se autodescobrirem, pessoas que moralmente estão abalizadas para isso, mas ainda não conseguiram descobrir. Ainda são sensitivas, são perceptivas a todas as vibrações que a envolvem, que chegam em determinado local e percebem sim que tem alguma coisa estranha. E esta coisa estranha podem ser os nossos irmãozinhos sofredores que estão buscando um local ainda na matéria, porque não descobriram que já se passaram para o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é aqui. Ele não está distante. Ele está numa outra dimensão, numa outra vibração, numa outra condição de pensamentos. E muitas vezes de pensamentos confusos. Na matéria, nós temos sim os nossos pensamentos confusos, difíceis, desencontrados. E então, por que isso não pode ter uma continuidade no outro lado? As bases do Espiritismo, seja ele o Espiritismo trazido pelas informações abalizadas, codificadas por Allan Kardec, quer seja na Umbanda, no Espiritismo de Umbanda, a base é a reencarnação. É a reencarnação no sentido de aprendizado. E esse aprendizado nós devemos começar aqui, na matéria, nas novidades que o dia a dia nos traz, nas necessidades que o dia a dia traz para todos nós. Ao observarmos que existe o bem e que existe o mal. Cabe a nós escolhermos se vamos pelo bem ou se vamos pelo mal. Mas, senhores, até o livre-arbítrio tem lá no plano astral um regulador. Não pense que não existe um regulador maior para o nosso livre-arbítrio. Ele tem sim. Porque quando nos excedemos em situações deletérias, em situações que prejudicam as pessoas, nós temos sim reguladores. Vamos, então, com toda a misericórdia de Deus, regular o excesso desse ser humano. E esta é a grande misericórdia que na realidade nós recebemos. Porque ao ferimos e falamos, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer. Lê do engano.
O livre-arbítrio chega até onde não há necessidade da misericórdia divina ocorrer. Onde as reencarnações já conseguiram lapidar muitas das nossas ações. Onde a reencarnação ainda terá a chance de nos dizer: não é esse o caminho para a sua evolução. Precisamos sim analisar, sentir, perceber emocionalmente situações, ou somos médiuns. E os sensitivos podem sim ter vários graus. Sensitivo leve, que percebe alguma coisa, mas realmente é algo muito passageiro. Aquele que já percebe que tem algumas coisas que estão acontecendo, que estão fugindo ao seu entendimento. E tem aqueles que já são ostensivos, que acabam procurando um centro espírita, um centro de umbanda, porque está ultrapassando o seu conhecimento e a sua percepção. É importante sim, porque ele vai perceber que ele poderá ser, com prática, com disciplina, com moral e com dignidade, um médium. E nós não sabemos por que viemos sensitivos. Não sabemos por que a sensibilidade me diz que eu preciso procurar mesmo profissional, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, e procurar saber o porquê ainda sinto que não estou no equilíbrio. Existem muitos recursos hoje. Recursos através da rede que nos ajudam a dizer: olhe, o que está acontecendo com você está fora do teu alcance. Mas que dependendo de você, um dia você pode alcançar. A misericórdia de Deus jamais irá chegar até nós como punitiva. Ela sempre chegará como elucidativa. Como a fonte que podemos encontrar um caminho para, após todas as reencarnações necessárias, possamos ou ainda atuar como luz para os irmãos encarnados que permanecem encarnados e para os que são espiritualmente ainda muito precária a sua situação espiritual. Até chegar ao ponto de podermos alçar outros mundos, mundos mais evoluídos, mundos que poderão sim programar um universo melhor para todos os planetas. É infindável a misericórdia de Deus. E nós não podemos em momento algum deixar isto como simplesmente palavras que Mãe Águida e alguns médiuns e alguns pesquisadores e alguns autores trouxeram. Não pode ser assim. Nós precisamos absorvê-las para que elas possam realmente dizer: eu tenho fé, eu faço o orai e o vigiai. Isso é importante. Eu estou aqui para servir e não para que Deus somente me sirva. O Mestre Jesus, todos os espíritos de luz que estão nesse momento nos acompanhando, que estão levando para irmãos desencarnados, na hora suprema desse desencarne, a ajuda para o despreendimento. É sim, meus senhores, o despreendimento.
Porque todos nós sabemos que a verdade absoluta que nós temos é que o desencarne vai acontecer. O resto das verdades são pesquisas. Mas pesquisei muito e a grande maioria dos autores, pesquisadores, que são realmente pessoas abalizadas para dar essas informações, dizem que a morte não dói. Porque nós temos, inclusive, um momento em que não estamos conscientes. É o momento em que os nossos pensamentos flutuam em diversas vibrações, porque temos normalmente entes queridos ou pessoas caridosas nos hospitais ou nas casas que nos acompanham na maioria das vezes nesses momentos. E quando a passagem para o outro nível de existência, que é o nível espiritual, temos então os socorristas, os amados espíritos que já evoluíram, mas que permanecem não como obsessores em nossa companhia, mas sim como protetores, para que possamos então, nesses momentos muito difíceis, para o encarnado perceber, e também para o desencarnado, aquele que está desencarnando e os desencarnados ainda não preparados, para que haja então a solução. Porque a verdadeira vida não é a vida material. O corpo, a matéria, volta ao plano terra. O espírito, então, passa a existir num outro tipo de corpo, corpo etérico, e levar para o local espiritual a que ele tem afinidade vibratória, então, o despertar para a vida espiritual. Seriam as necessidades do espírito iguais para todos? Lógico que não. Se cada mediunidade é diferente, cada ser é único, e este ser único também terá vibrações no plano espiritual que são compatíveis com a dele. E então a força energética, as vibrações irão trazer para esse espírito, na sua verdadeira morada, novos esclarecimentos. Alguns terão uma situação diferenciada, que serão as reencarnações compulsórias. O que é uma reencarnação compulsória? Eu nunca digo que é isto, eu digo que é uma possibilidade. A reencarnação compulsória, em sua grande maioria, é resolvido por um grupo de espíritos que percebem aquele espírito ainda muito rudimentar, precisando imediatamente da matéria para que ele possa começar a evoluir. E evolui aos pouquinhos, mas evolui. Então, as reencarnações compulsórias foram muito bem explicadas pelas vibrações e orientações de Chico Xavier, onde ele mostra com a sua maneira afável, tranquila, a postura que muitos espíritos que reencarnaram de forma compulsória estão aí hoje auxiliando outros. Então, senhores, é necessário sim que ao sair de um local religioso, não deixemos somente lá dentro o que ouvimos, quer seja ele em qualquer religião. A nossa aqui é a religião umbandista. E temos todos os ensinamentos aqui dentro, de forma organizada, como médiuns que somos.
respeitando todas as faixas vibratórias que a Umbanda nos traz como ensinamento. E principalmente como doação. Que as reflexões, os questionamentos, as perguntas, eu fico à disposição dos senhores para que se dirijam a mim através da rede social com algumas questões. Eu estarei aberta dentro do meu conhecimento para responder essas questões. Mas, porque os senhores sabem que é impossível, dentro de um período onde o nosso trabalho prático terá que acontecer, que venhamos a responder, então, essas questões. Mas deixo aqui explicado que realmente estarei aberto a responder e a trazer alguns esclarecimentos durante toda a semana, durante todos os meses, ou até quando me chamarem para atuar na minha verdadeira vida, que é a espiritual. Que o Mestre Jesus acompanha todos que precisam da sua luz, da sua saúde, da sua cura, do seu amor, da sua orientação. E aos bons espíritos que aqui estão conosco hoje, que nos deem o alento da sabedoria, que tire de nós a ansiedade, porque a ansiedade derruba a espiritualidade. Derruba o nosso processo de ação material e derruba realmente a nossa compreensão. Salve os bons espíritos. Salve, doutor Hugo.